Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de Direito das Sucessões. A aula de hoje nós vamos falar sobre sucessão dos descendentes. A sucessão dos descendentes ela vai se dar da seguinte forma: por cabeça, né? Per capita ou por direito próprio. São todos os herdeiros são do mesmo grau e a herança será dividida em partes iguais de acordo com o número de herdeiros, né? Reservando aquela questão de 1/4 da herança do cônjuge que nós falamos na aula passada, ok? Mas vamos colocar aqui um exemplo. Eu sou casada e eu tenho um filho. Faleci. Então será 50% para o meu cônjuge e 50% para o meu filho, observando sempre o regime de bens que nós falamos na aula passada. Então, digamos que eu sou casada com separação total de bens. 50% será do meu filho, 50% será do meu cônjuge, ok? Isso que nós chamamos de sucessão de descendentes por cabeça. Serão contadas quantas pessoas e aí sim será dividido em partes iguais. Nós temos também por estirpe. O que significa? É o direito de representação quando concorrerem descendentes de graus diferentes. Então, eu dei esse exemplo nas primeiras aulas. Quando o herdeiro falece antes do autor da herança. Então, seria o pré-morto. Nesse caso, se o pré-morto deixou descendentes, eles serão herdeiros por representação. Então, olha aqui. Direito de representação dos descendentes. Temos o autor da herança, o filho B, e o filho A, filho B, filho C. Cada um teria direito a 1/3 da herança. O filho A é pré-morto, morreu antes do autor da herança. Nesse caso, os dois netos do autor da herança vão suceder o quinhão por estirpe, referente ao que era do filho pré-morto. Ok? Eu já dei esse exemplo mais para frente, é só para dar uma lembrada. Referente aos descendentes da multiparentalidade, como vai ocorrer? Digamos que a pessoa tem 2 pais e uma mãe, né? Que agora é possível o registro em nome de mais do que 2 pessoas. Nesse caso, o filho vai ter direito à participação da herança de todos os ascendentes reconhecidos. Então, as pessoas que reconheceram aquela pessoa como filho, ele será herdeiro de todas aquelas pessoas. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Agora, vamos ver a sucessão do companheiro. Se nós formos no artigo 1790, nitidamente nós vamos observar a diferença que o companheiro era tratado com relação ao cônjuge. Porém, nós tivemos uma decisão do STF com repercussão geral, equiparando o companheiro com o cônjuge, tendo os mesmos direitos. Então, cuidado quando você lê esse artigo 1790 e não lembrar dessa decisão do STF, porque hoje está equiparado, tudo bem? Deixei para vocês na apostila a decisão, o fundamento da decisão, tá? Por direito de igualdade, até realmente a proteção da família, e eu quero que vocês deem uma lida quando estiverem estudando, tudo bem? Herdeiros necessários. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, que eu já falei exaustivamente. Artigo 1845, dê uma lidinha. Repare que o companheiro, aqui ele não aparece, não está expresso, né? Falando assim, são os descendentes, ascendentes do cônjuge ou companheiro. Não está, porém, com base na decisão do STF, não se esqueça, o companheiro equiparou-se ao cônjuge. Os herdeiros necessários têm uma vantagem, ou seja, pertence a eles de pleno direito metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Se eu faleci e deixei herdeiro necessário, eu não posso dispor do meu patrimônio 100% num testamento, por exemplo. Eu só posso dispor 50% dos meus bens, porque eu tenho herdeiros necessários.
descendentes, ascendentes e cônjuge, okay? E companheiro, né? Tem que equiparar. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Não podemos esquecer que as dívidas de cujos, elas serão assumidas pelos herdeiros na força da herança. Então, se a pessoa que faleceu deixou 1 milhão de patrimônio e deixou 500 mil em dívida, esses 500 mil pagarão as dívidas e restarão 500 mil para a partilha dos herdeiros, tudo bem? Os ascendentes. Os ascendentes são legítimos e necessários, né? Então, assim, o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus bisavós, eles são herdeiros necessários e também legítimos. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. É aquilo que eu comentei com vocês. Se no momento do falecimento a pessoa tinha somente o pai, não tinha cônjuge, não tinha o pai e 2 avós, o pai vai herdar sozinho, os avós não vão herdar, porque o ascendente mais próximo é que vai ser herdeiro. Se meu pai não existisse na época, se ele, da morte, se ele já fosse falecido, aí sim os meus avós seriam herdeiros, porque não teria, na linha anterior dos meus avós não teria ninguém, por exemplo, nem pai nem mãe, tá? Mesmo exemplo que eu acabei de citar para vocês. Se na época do meu falecimento eu já não tinha mais meus pais e eu só tinha somente um avô, mas eu ainda tenho os 2 bisavós, por exemplo, outros 2 bisavós já tinham falecido, nesse caso meu avô herda sozinho, porque a linha mais próxima exclui a linha mais remota, ok? Na concorrência de ascendentes com o cônjuge, somente para reforçar, pouco importa o regime de bens. O artigo 1837 delimita as proporções atribuíveis a ascendentes e cônjuges da seguinte forma. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Vamos lembrar, o autor da herança falece e deixou um cônjuge, e esse cônjuge, ele não deixou descendentes, e deixou somente o pai. Nesse caso, 50% para cada um, tá? Então, se acontecer do autor da herança falecer, deixou cônjuge e deixou pai e mãe, vai ser 1/3 para cada um, né? O cônjuge, o pai e a mãe. Agora, digamos que após a morte do autor da herança restou o cônjuge, ele não tinha mais pai e mãe e tem 2 avós. O cônjuge vai receber 50% e os avós vão receber 25% cada um. Porque quando forem avós, o cônjuge tem direito a metade dos bens. Não será 1/3 igual quando concorre com os pais. Entende-se que o cônjuge, se a gente colocar numa classificação, um exemplo, o cônjuge ele depende muito mais do outro cônjuge do que os bisavós, né? Por exemplo. Aqui. Agora vamos falar sobre o direito real de habitação. O artigo 1831, ele fala que o cônjuge, independente do regime de bens aqui, hein? A gente não classifica, não tem exclusão, por exemplo, da separação obrigatória, comunhão universal, não tem isso. Aqui é o direito real de habitação, é o lar, a casa que o casal vivia antes do falecimento do autor da herança. Nesse caso, o cônjuge sobrevivente, ele vai ter direito de habitar naquele imóvel até o seu falecimento, tá? Por que é independente de regime de bens? Porque nós não estamos entregando a propriedade, é só o direito real de moradia, de habitação, tá? Até para que o cônjuge que sobreviveu, que ele fique bem amparado, né? Não seria justo, por exemplo, a pessoa falecer e o cônjuge ficar desabrigado, porque os filhos fizeram inventário e já levaram, né? No caso, por exemplo, de uma separação obrigatória de bens. Então, o cônjuge tem direito real de habitação. Para que a pessoa
possa gozar do direito real de habitação, o cônjuge deve estar casado na ocasião da abertura da sucessão. Não fosse esse instituto, poderiam os herdeiros não só entrar na posse direta, bem como aliená-lo, deixando o pai ou a mãe desabrigado, tá? Então essa é uma interpretação do Venosa, na página 1664. Os herdeiros não podem cobrar aluguel pelo exercício de direito real de habitação. Então eles não podem falar assim, olha, um casal que é casado com separação obrigatória de bens. Digamos que quando eu casei, eu tinha 63 anos e meu cônjuge tinha 71. Por ele ter mais de 70, a gente não pôde escolher livremente o regime de bens. Então teve que casar na separação obrigatória de bens. Meu esposo falece quando ele tem 80 anos, né? O cônjuge sobrevivente, que seria eu nesse exemplo, tem o direito de permanecer no imóvel até falecer. E os filhos não terão direito de cobrar aluguel, porque é meu direito de habitação. E independe de registro, eu não preciso ir até o cartório registrar, olha, esse imóvel é direito real de habitação. Não, tá? Mesmo que tenham vários imóveis, um deles será selecionado para o direito real de habitação. Como é escolhido? Geralmente é onde o casal morava antes do falecimento, ok? É um direito, até por uma questão de sobrevivência do cônjuge que restou, né, do viúvo. E quando que esse direito real de habitação será extinto? Com a morte do cônjuge sobrevivente. Tudo bem? Vamos lá. Foquei aqui até para não esquecer. Quando é que eu posso usar 100% do meu patrimônio em testamento, sem deixar legítima para ninguém? Se eu tiver herdeiros necessários, eu só posso dispor 50% dos meus bens. Mas, se eu não tiver herdeiros necessários, que são descendente, ascendente e cônjuge, se eu deixar somente os colaterais, nesse caso eu posso dispor 100% do meu patrimônio. Porque os colaterais, que seriam os irmãos, o sobrinho, os tios, eles são herdeiros legítimos, mas eles não são herdeiros necessários, eles não dependiam de mim naquela época, né? Então, eu posso dispor 100% do meu patrimônio no meu testamento e não deixar nada para nenhum colateral. É possível, tá? Então, fazer um testamento nessas condições é totalmente aceitável. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre sucessão testamentária, né? Vamos falar sobre as espécies de testamento, algumas regrinhas. Eu aguardo você e até o próximo vídeo.